Imagine, por um instante, que um único nome atravessou mais de 3.000 anos de história, sendo pronunciado em templos pagãos, condenado por profetas, temido por reis, citado em julgamentos de bruxaria e usado como acusação direta contra Jesus Cristo. Um nome que sobreviveu a impérios, religiões e culturas, sempre carregando medo, poder e controvérsia. Esse nome é Beelzebu. Mas antes de qualquer julgamento, surge a pergunta essencial: quem foi Beelzebu antes de se tornar o demônio que o mundo passou a temer? A maioria das pessoas acredita conhecer a resposta. Para muitos, Beelzebu é simplesmente um demônio poderoso, um servo de Satanás ou até o próprio diabo. Porém, quando analisamos documentos antigos, textos sagrados e registros históricos, essa narrativa começa a se fragmentar. O que emerge não é apenas a história de um demônio, mas o retrato de como religiões transformam deuses antigos em inimigos e como o medo molda lendas que atravessam gerações. Ao longo deste roteiro, você não ouvirá histórias inventadas, nem relatos criados para causar choque fácil. Tudo o que será apresentado aqui já existe, em manuscritos, registros religiosos, textos acadêmicos e relatos históricos. Algumas interpretações são especulativas, sim, mas são especulações reconhecidas, discutidas por estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. E é exatamente isso que torna essa história tão perturbadora. Porque, se Beelzebu não nasceu como um demônio, em que momento ele se tornou um? Desde os primórdios da humanidade, dar nome ao mal sempre foi uma necessidade. Civilizações antigas personificaram forças destrutivas para explicar doenças, fome, guerras e tragédias. Mas Beelzebu ocupa um lugar singular nessa tradição. Ele não surge como uma entidade obscura desde o início. Pelo contrário, Beelzebu começa sua existência histórica como uma divindade venerada, procurada para respostas, cura e orientação espiritual. Um ser invocado, não temido. Essa informação, por si só, já contradiz tudo o que o imaginário popular acredita. E aqui surge um detalhe ainda mais inquietante. O nome Beelzebu aparece na Bíblia não como uma lenda distante, mas como uma acusação direta, usada para tentar descredibilizar milagres e atos divinos. Ou seja, Beelzebu não é apenas um personagem do inferno, ele é um símbolo de conflito religioso, de disputa de poder espiritual e de transformação cultural. Os primeiros registros do nome surgem no Antigo Testamento, em um contexto político e religioso extremamente delicado. O reino de Israel vivia cercado por povos que cultuavam múltiplos deuses, cada um associado a forças da natureza, guerra ou prosperidade. Entre esses povos estavam os filisteus, habitantes da região onde hoje se encontra parte de Israel e da Palestina. E foi entre eles que surgiu o culto a uma divindade conhecida como Baal-zebub. Esse nome não carregava, naquele momento, nenhuma conotação demoníaca. Muito pelo contrário. Baal era um título comum que significava senhor ou mestre. Já Zebub estava ligado a interpretações que variam entre mosca e exaltação. Alguns estudiosos defendem que o termo original pode ter sido distorcido propositalmente por escribas hebreus, como forma de ridicularizar o deus estrangeiro. Aqui nasce uma das primeiras grandes especulações históricas. Beelzebu pode ter sido transformado em Senhor das Moscas como uma ofensa religiosa, não como seu verdadeiro título original. Essa prática não era incomum na antiguidade. Demonizar o deus do inimigo era uma estratégia poderosa de deslegitimação cultural e espiritual. À medida que o monoteísmo hebraico se fortaleceu, qualquer divindade externa passou a ser vista não apenas como falsa, mas como perigosa. O conflito entre crenças não era apenas teológico, era político, social e existencial. E Beelzebu estava no centro desse choque. Quando reis passaram a consultar deuses estrangeiros em vez do Deus de Israel, isso foi visto como traição espiritual. O nome Beelzebu começou, então, a carregar um peso negativo crescente. Mas o verdadeiro ponto de virada ainda estava por vir. Séculos depois, já no Novo Testamento, o nome ressurge de forma ainda mais contundente, agora associado diretamente ao poder demoníaco. E é nesse momento que Beelzebu deixa definitivamente de ser apenas um deus pagão esquecido, para se tornar uma das figuras mais temidas da tradição cristã. Nos próximos capítulos deste roteiro, você vai entender como Beelzebu foi associado diretamente a Satanás. Porque ele foi chamado de príncipe dos demônios. Quais documentos históricos realmente citam seu nome? Quais relatos de exorcismo e julgamentos mencionam Beelzebu? E por que estudiosos afirmam que ele é mais um símbolo do que uma entidade original? Nada aqui será romantizado. Nada será inventado. Apenas fatos, registros e especulações que já existem. Agora eu te pergunto diretamente. Se Beelzebu não nasceu como demônio,
Quem decidiu que ele deveria ser visto como a personificação do mal? Na próxima parte, vamos voltar ainda mais no tempo, aos templos antigos, aos textos originais e às raízes linguísticas que deram origem a esse nome. E o que vamos encontrar lá pode mudar completamente a forma como você enxerga essa lenda. Para compreender quem Beelzebu realmente foi, antes de se tornar um símbolo absoluto do mal, é necessário abandonar, por um momento, a imagem construída pela demonologia cristã e retornar ao mundo antigo, onde deuses não eram divididos entre bons e maus, mas entre protetores, destrutores e equilibradores da ordem natural. É nesse contexto que o nome Beelzebu surge pela primeira vez. O primeiro erro comum ao falar de Beelzebu é tratá-lo como uma entidade única desde sua origem. Historicamente, Baal não era um nome próprio, mas um título amplamente utilizado no Oriente Médio Antigo. Em línguas semíticas, Baal significava literalmente senhor, mestre ou governante. Diversas cidades possuíam seu próprio Baal, associado a aspectos específicos da vida: fertilidade, colheitas, chuvas, proteção militar ou cura. Assim, quando os textos antigos mencionam Baal, não estão falando de um único Deus universal, mas de divindades locais, ligadas a regiões específicas. Beelzebu surge exatamente nesse contexto. O registro mais antigo e direto do nome aparece no segundo livro dos Reis, capítulo 1. O texto menciona Baal-zebub, descrito como deus da cidade filisteia de Ecrom, ou Ekron. Segundo o relato bíblico, o rei Acasias, gravemente ferido após um acidente, envia mensageiros para consultar Baal-zebub a fim de saber se sobreviveria. Esse episódio é crucial, pois mostra que Baal-zebub era visto como uma divindade oracular, capaz de responder perguntas e prever destinos, algo extremamente comum nas religiões antigas. Aqui está um ponto essencial. Baal-zebub não era descrito como maligno nesse contexto. Ele era um deus consultado, respeitado e reconhecido por seu poder. A condenação vem depois, pela ótica do autor bíblico, que vê o ato do rei como uma afronta ao Deus de Israel. A tradução mais conhecida de Baal-zebub é Senhor das Moscas. Durante muito tempo, isso foi interpretado literalmente, reforçando a imagem grotesca associada a Beelzebu. No entanto, estudiosos modernos levantam uma hipótese amplamente aceita. O termo Zebub pode ter sido uma distorção proposital. Alguns manuscritos e análises linguísticas sugerem que o nome original poderia ser Baal-zebu, onde Zebu significaria príncipe, exaltado ou morada elevada. Se isso for correto, o título original seria algo como Senhor Exaltado ou Príncipe Supremo. A troca de Zebu por Zebub teria sido uma estratégia literária usada por escribas hebreus para ridicularizar o deus estrangeiro, transformando um título nobre em algo associado à sujeira, decomposição e impureza. Essa prática não era incomum. Ao longo da história, religiões dominantes frequentemente rebaixaram os deuses rivais, convertendo-os em demônios, monstros ou símbolos do mal. O conflito entre os israelitas e os filisteus não era apenas militar, mas profundamente religioso. Cada povo via seu Deus como o verdadeiro protetor da ordem e da moral. Assim, quando os textos hebraicos condenam Baal-zebub, eles não estão apenas rejeitando uma divindade, estão afirmando supremacia espiritual. Esse detalhe é fundamental para entender Beelzebu. Sua demonização não nasce do nada, mas de um processo histórico de disputa religiosa. Durante séculos, Baal-zebub permaneceu restrito ao contexto do Antigo Testamento como um símbolo de idolatria estrangeira. Ele ainda não era o príncipe dos demônios. Essa transformação levaria tempo. O verdadeiro salto ocorre quando o judaísmo evolui e começa a desenvolver uma angelologia e demonologia mais complexas, especialmente durante o período do Segundo Templo, aproximadamente 516 a 70 d.C. Nesse período, forças espirituais passam a ser classificadas, nomeadas e hierarquizadas. O mal deixa de ser apenas um conceito abstrato e passa a ser personificado. É nesse terreno fértil que nomes antigos como Baal-zebub são reinterpretados, ressignificados e incorporados a uma nova estrutura teológica. Quando chegamos ao Novo Testamento, o processo já está praticamente concluído. Beelzebu não é mais apenas um deus rejeitado, ele agora representa o poder por trás dos demônios. Essa mudança não acontece por acaso. Para os primeiros cristãos, associar Jesus a Beelzebu era a acusação mais grave possível. Significava dizer que seus milagres não vinham de Deus, mas do maior inimigo espiritual conhecido. Ou seja, Beelzebu se torna uma figura simbólica máxima do mal, não por relatos diretos de ações, mas por aquilo que ele representa dentro do conflito religioso. E aqui está o ponto que torna tudo ainda mais perturbador. Beelzebu não precisou aparecer, falar ou agir para se tornar temido. Ele foi construído como inimigo por meio de textos,
discursos e acusações. Mas o que acontece quando essa imagem atravessa séculos e encontra a Idade Média? Quando teólogos começam a organizar o inferno como um reino estruturado? Quando exorcismos passam a citar nomes específicos? Quando julgamentos de bruxaria usam pactos demoníacos como prova? É aí que Beelzebul deixa de ser apenas um símbolo e passa a ocupar um trono no inferno. Até aqui, aprendemos que Beelzebul não surgiu como demônio. Foi originalmente um título associado a uma divindade local. Pode ter sido linguisticamente distorcido por motivos religiosos. Tornou-se símbolo do mal através de disputas teológicas. Na próxima parte, vamos analisar os textos do Novo Testamento, onde Beelzebul é citado diretamente como príncipe dos demônios, e entender por que essa acusação mudou sua história para sempre. Se a história de Beelzebul tivesse terminado no Antigo Testamento, ele seria lembrado apenas como um deus estrangeiro rejeitado. Mas foi no Novo Testamento que seu nome sofreu a transformação mais radical e definitiva. É aqui que Beelzebul deixa de ser apenas um símbolo de idolatria e passa a ocupar o papel de autoridade máxima do mal espiritual. No século I, o mundo judaico estava imerso em uma intensa expectativa messiânica. Havia uma crença crescente de que forças espirituais atuavam diretamente na realidade humana, influenciando doenças, comportamentos e eventos inexplicáveis. Nesse período, a ideia de demônios já estava bem estabelecida. Doenças mentais, epilepsia e comportamentos extremos eram frequentemente interpretados como sinais de opressão espiritual. Dentro desse contexto, expulsar demônios era visto como uma demonstração direta de autoridade divina. E é exatamente aí que Beelzebul reaparece. Nos Evangelhos de Mateus, 12 versículo 24, Marcos, 3 versículo 22 e Lucas, 11 versículo 15, há um episódio central e extremamente significativo. Jesus expulsa demônios, e os líderes religiosos o acusam de realizar tais feitos pelo poder de Beelzebul. Essa não é uma acusação qualquer. Dizer que Jesus agia por Beelzebul equivalia a afirmar que seus milagres vinham da maior fonte possível de corrupção espiritual. Era uma tentativa clara de desacreditar sua autoridade e inverter o significado de suas ações. Aqui surge uma definição crucial. Beelzebul, príncipe dos demônios. Essa é a primeira vez que o nome aparece com esse título explícito. No mundo antigo, o termo príncipe não indicava apenas nobreza, mas autoridade e governo. Ao chamar Beelzebul de príncipe dos demônios, os textos sugerem que ele não era apenas um demônio entre outros, mas um líder, alguém que exercia comando sobre forças espirituais malignas. Esse detalhe é fundamental porque leva Beelzebul a um patamar próximo, ou até equivalente, ao próprio Satanás. Alguns intérpretes entendem Beelzebul como um título alternativo para o diabo, enquanto outros defendem que ele seria um subordinado de alto escalão. O fato é que a partir desse momento, Beelzebul se torna inseparável da ideia de hierarquia infernal. A resposta de Jesus à acusação é um dos momentos mais teologicamente densos dos evangelhos. Todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Com isso, Jesus desmonta logicamente a acusação. Se Beelzebul estivesse expulsando seus próprios demônios, seu reino estaria em colapso. Esse argumento revela algo ainda mais profundo. Ele confirma implicitamente que Beelzebul era visto como governante de um reino espiritual. Ou seja, mesmo ao refutar a acusação, o texto reforça a imagem de Beelzebul como líder das forças do mal. Beelzebul e Satanás, o mesmo ou diferentes? Esse é um dos pontos mais debatidos por estudiosos até hoje. Nos evangelhos, às vezes os termos Beelzebul, Satanás e o diabo parecem ser usados de forma intercambiável. Em outras passagens, parecem indicar funções distintas. A maioria dos estudiosos concorda em três possibilidades principais. Beelzebul como outro nome para Satanás. Beelzebul como um título específico dentro da hierarquia demoníaca. Beelzebul como personificação simbólica do mal coletivo. Nenhuma dessas interpretações pode ser provada de forma definitiva. O que se sabe é que a partir do Novo Testamento, Beelzebul passa a ocupar uma posição central na teologia do mal. Após os evangelhos, o nome Beelzebul começa a aparecer com mais frequência em textos cristãos primitivos, sermões e escritos apologéticos. Sempre associado a engano espiritual, falsos milagres, oposição direta à vontade divina. Beelzebul deixa de ser apenas um resquício pagão e se transforma em símbolo máximo da corrupção espiritual. Isso teve consequências profundas. Ao longo dos séculos seguintes, qualquer prática religiosa fora do cristianismo oficial poderia ser acusada de ter origem em Beelzebul. Curandeiros, profetas, místicos e até dissidentes teológicos passaram a ser vistos com suspeita. O nome tornou-se uma arma teológica.
Mesmo entre pessoas analfabetas ou afastadas dos textos bíblicos, o nome Beelzebul começou a circular como sinônimo de demônio supremo. Sermões medievais reforçaram essa imagem, associando a tentações, vícios e corrupções da alma. É importante destacar: nenhum evangelho descreve a aparência de Beelzebul. Nenhuma ação direta é atribuída a ele. Sua força está no símbolo. Beelzebul passa a representar o mal organizado, inteligente e estratégico, diferente de demônios menores, vistos como caóticos ou animalescos. A partir desse momento histórico, pronunciar o nome Beelzebul já não era algo neutro. Ele carregava medo, acusação e condenação. Isso explica por que, séculos depois, durante exorcismos e julgamentos religiosos, Beelzebul apareceria como um dos nomes mais temidos e citados. Ele não precisava ser visto. Não precisava se manifestar. Seu nome, por si só, já era suficiente. Até aqui, vimos como Beelzebul foi oficialmente rotulado como o príncipe dos demônios. Tornou-se peça central no conflito entre Jesus e líderes religiosos. Passou a ser associado diretamente ao governo do mal espiritual. Evoluiu de símbolo teológico para instrumento de medo coletivo. Na próxima parte, vamos avançar para a Idade Média, onde teólogos e demonologistas transformaram essas ideias em sistemas detalhados, hierarquias infernais e tratados que consolidaram Beelzebul como uma das maiores figuras do inferno. É aqui que surgem os nomes, cargos, pactos e pecados. Se no Novo Testamento Beelzebul já havia sido elevado à condição de príncipe dos demônios, foi na Idade Média que essa ideia ganhou forma definitiva. Esse período não apenas herdou as concepções bíblicas sobre o mal, como também a sistematizou, organizando o inferno como um reino estruturado, com cargos, funções e hierarquias. É aqui que Beelzebul deixa de ser apenas um nome citado em textos sagrados, e passa a ocupar um lugar fixo no imaginário demonológico europeu. Durante a Idade Média, a Igreja não via o mal como algo abstrato. Ele precisava ser compreendido, nomeado e classificado. Acreditava-se que entender a estrutura do inferno ajudaria os fiéis a reconhecer tentações, evitar o pecado e proteger a alma. Essa necessidade deu origem à demonologia, um campo teológico que buscava estudar os demônios da mesma forma que a angelologia estudava os anjos. E como em qualquer sistema hierárquico, era preciso definir quem mandava. Beelzebul surge, então, como uma figura ideal para esse papel. Diversos teólogos e demonologistas medievais passaram a citar Beelzebul como um dos mais altos líderes infernais. Em muitos tratados, ele aparece logo abaixo de Lúcifer, ou até mesmo ao seu lado. Alguns autores o descrevem como Conselheiro Supremo do Inferno, Mestre da Corrupção Espiritual, responsável por espalhar vícios e enganos. Essas descrições não surgem dos evangelhos, mas de interpretações teológicas posteriores, baseadas na ideia de que Beelzebul governava os demônios citados no Novo Testamento. Os 7 príncipes do inferno. Um dos sistemas mais influentes da demonologia medieval foi o que associava grandes demônios aos 7 pecados capitais. Embora não exista uma lista universal, vários autores colocaram Beelzebul entre os principais. Em alguns tratados, ele é associado à gula, devido à imagem de moscas se alimentando de matéria em decomposição. Em outros, a inveja, vista como um pecado corrosivo, silencioso e persistente. É importante destacar: essas associações são construções simbólicas, não relatos bíblicos diretos. Mas, na mentalidade medieval, símbolos tinham tanto peso quanto fatos. Na iconografia medieval, Beelzebul começa a ser retratado como uma entidade ligada à decadência, sujeira e deterioração. Moscas passam a ser vistas como extensões de sua influência, criaturas que se alimentam do que está morto ou apodrecendo. Esse simbolismo reforçava a ideia de que o pecado não surge de forma espetacular, mas se infiltra, lentamente, corrompendo o que antes era puro. Beelzebul não era o demônio do caos absoluto, mas da corrupção progressiva. Essa distinção é crucial para entender por que ele era considerado tão perigoso. Com o avanço da demonologia, surgiram também os manuais de exorcismo, textos usados por clérigos para identificar e expulsar demônios. Nesses documentos, Beelzebul aparece frequentemente como um nome de autoridade elevada. Durante rituais, invocar o nome de Beelzebul significava confrontar uma força de alto escalão, algo que exigia extrema cautela espiritual. Mais uma vez, não há registros históricos verificáveis de manifestações físicas de Beelzebul. O que existe são relatos religiosos, que refletem a crença sincera dos envolvidos. Mas essas crenças moldaram comportamentos reais. Entre os séculos XV e XVII, a Europa foi tomada por julgamentos de bruxaria. Nesse contexto, nomes demoníacos passaram a aparecer em confissões obtidas sob tortura,
pactos supostamente assinados e acusações formais. Beelzebu era frequentemente citado como testemunha de pactos demoníacos, um dos senhores invocados em rituais, figura presente em missas negras. Hoje, historiadores reconhecem que grande parte dessas confissões foi forçada ou fabricada. No entanto, o uso recorrente do nome Beelzebu revela algo importante. Ele já estava profundamente enraizado como símbolo máximo do mal organizado. Outro debate frequente entre demonologistas era a relação entre Beelzebu e Lúcifer. Alguns autores defendiam que Lúcifer era o governante supremo, enquanto Beelzebu atuava como seu braço direito. Outros invertiam essa lógica. Essa ambiguidade não enfraqueceu a lenda, pelo contrário, ela aumentou o mistério. Beelzebu passou a ser visto como uma entidade estratégica, intelectual, responsável por enganar, seduzir e manipular, diferentemente de demônios mais brutais. À medida que a Idade Média avançava, essas ideias deixaram de circular apenas entre teólogos e passaram a atingir o povo comum. Sermões, pinturas, peças teatrais religiosas e literatura moralizante popularizaram Beelzebu como um nome temível. Mesmo pessoas que jamais leram a Bíblia ou tratados demonológicos conheciam o nome. Beelzebu tornou-se um arquétipo do mal inteligente. Até este ponto, Beelzebu já havia passado por uma transformação completa. De divindade local a inimigo religioso. De símbolo teológico a líder infernal. De nome bíblico a entidade temida no imaginário popular. Mas ainda falta uma parte essencial dessa história. Na próxima parte, vamos analisar relatos históricos reais, documentos, exorcismos, julgamentos e acontecimentos onde o nome Beelzebu foi citado oficialmente, não como mito, mas como acusação, prova ou testemunho. É aqui que a lenda começa a cruzar perigosamente com a realidade humana. Até aqui, acompanhamos a transformação de Beelzebu no campo das ideias, de divindade local a símbolo teológico do mal, e depois a príncipe infernal na demonologia medieval. Mas existe um ponto ainda mais sensível e perturbador dessa história. O momento em que o nome Beelzebu deixa os livros e passa a aparecer em registros reais da vida humana. Não como prova de sua existência física, mas como elemento central em processos, confissões, exorcismos e julgamentos documentados. É aqui que a lenda começa a produzir consequências concretas. Antes de avançar, é fundamental esclarecer algo com absoluta honestidade histórica. Não existe comprovação empírica de que Beelzebu tenha se manifestado fisicamente ou falado por meio de indivíduos. O que existe são registros históricos autênticos em que pessoas acreditaram estar lidando com essa entidade. Esses registros são reais, verificáveis e estudados por historiadores, psicólogos e teólogos. Essa distinção preserva a integridade do que estamos analisando. Não o demônio em si, mas o impacto da crença em Beelzebu sobre o comportamento humano. Entre os séculos XVI e XVII, relatos de possessão demoníaca tornaram-se relativamente comuns em conventos e comunidades religiosas europeias. Esses relatos foram cuidadosamente registrados por clérigos, muitas vezes com datas, nomes e testemunhas. Em diversos desses documentos, o nome Beelzebu aparece como espírito dominante, autoridade superior entre os demônios, voz que se identifica durante rituais. Um dos casos mais conhecidos ocorreu na França, no episódio das possessões de Loudun, de 1632 a 1634. Durante o julgamento do padre Urbain Grandier, documentos oficiais afirmavam que pactos demoníacos mencionavam Beelzebu entre as entidades invocadas. Hoje, historiadores consideram o caso Loudun um exemplo clássico de histeria coletiva, manipulação política e abuso judicial. Ainda assim, os registros são autênticos, e mostram como o nome Beelzebu era tratado como evidência concreta de culpa espiritual. Durante julgamentos de bruxaria, especialmente na Alemanha, França e Inglaterra, o nome Beelzebu aparece com frequência em confissões obtidas sob tortura. Acusados afirmavam ter feito pactos em nome de Beelzebu, ter participado de reuniões presididas por ele, ter recebido ordens diretas da entidade. Hoje sabemos que essas confissões eram moldadas pelas expectativas dos inquisidores. As perguntas já vinham carregadas de nomes específicos. O acusado apenas repetia aquilo que acreditava que o juiz queria ouvir. Ainda assim, isso revela algo crucial. Beelzebu já era visto como a autoridade máxima do mal, suficientemente conhecido para ser citado espontaneamente. Pesquisadores modernos analisam esses relatos sob uma lente psicológica. Em sociedades profundamente religiosas, onde o medo do inferno era constante, figuras como Beelzebu funcionavam como arquétipos mentais. Estados alterados de consciência, crises emocionais, transtornos psicológicos e convulsões eram interpretados como possessões.
O nome Beelzebul surgia não porque ele estivesse presente, mas porque a mente coletiva já havia lhe atribuído esse papel. Essa análise não invalida os relatos, ela os contextualiza. Além dos tribunais, Beelzebul aparece em tratados teológicos e jurídicos usados oficialmente por autoridades religiosas. Esses documentos não eram ficção, eram guias práticos. Eles ensinavam como identificar a influência de demônios, quais nomes poderiam surgir durante exorcismos, como diferenciar uma possessão menor de uma maior. Beelzebul era quase sempre classificado como força de alto escalão, raramente associada a casos comuns. Isso reforçava ainda mais o medo em torno do nome. Um detalhe intrigante emerge ao analisar esses documentos. Beelzebul quase nunca é descrito fisicamente. Enquanto outros demônios ganhavam chifres, garras e formas grotescas, Beelzebul permanecia abstrato. Isso o tornava ainda mais ameaçador. Ele não precisava de forma. Ele representava o comando invisível. Com o avanço do iluminismo e da ciência, exorcismos e julgamentos de bruxaria perderam credibilidade. No entanto, o nome Beelzebul não desapareceu. Ele migrou para literatura filosófica, estudos simbólicos, psicologia analítica, cultura popular. Autores passaram a usar Beelzebul como metáfora do mal estrutural, da corrupção sistêmica e da degradação moral. A lenda se adaptou. Eles não provam a existência literal de Beelzebul, mas provam algo igualmente poderoso. A crença em Beelzebul moldou decisões, condenações e destinos humanos reais. Pessoas foram presas, torturadas e executadas por acreditarem, ou serem acusadas, de ter ligação com esse nome. Poucas lendas tiveram impacto tão direto na história humana. Até aqui, vimos que Beelzebul aparece em documentos históricos reais. Foi usado como prova em julgamentos e exorcismos. Tornou-se um arquétipo psicológico do mal. Influenciou decisões humanas com consequências irreversíveis. Na próxima parte, vamos explorar as especulações acadêmicas e interpretações modernas, o que estudiosos contemporâneos realmente dizem sobre Beelzebul, seu simbolismo e por que ele continua tão presente, mesmo em um mundo racional. É o momento de separar definitivamente mito, crença e significado. Com o declínio da Idade Média e o avanço do pensamento científico, a figura de Beelzebul deixou de ser analisada apenas sob a ótica do medo religioso e passou a ser objeto de estudos acadêmicos, filosóficos, linguísticos e psicológicos. Esse movimento não eliminou a lenda, pelo contrário, ele a tornou ainda mais complexa. A maioria dos historiadores da religião concorda hoje em um ponto central. Beelzebul não surgiu como um demônio original, mas como uma construção cultural progressiva. O processo seguiu um padrão recorrente na história das religiões. Um deus local é venerado por um povo. Esse povo entra em conflito com outra cultura. O deus rival passa a ser desacreditado. O nome é ridicularizado, ressignificado e demonizado. Beelzebul se encaixa perfeitamente nesse modelo. Essa interpretação não é marginal. Ela aparece em estudos de teologia comparada, antropologia religiosa e história das crenças. O símbolo das moscas nunca foi aleatório. Em diversas culturas antigas, moscas estavam associadas a decomposição, doença, morte, impureza. Ao transformar Beelzebul no senhor das moscas, as tradições religiosas não apenas o desqualificaram como divindade, mas o associaram ao que há de mais repulsivo à experiência humana. Do ponto de vista simbólico, Beelzebul não representa o mal explosivo ou destrutivo imediato. Ele simboliza o mal silencioso, que se alimenta do que está em decadência. Essa é uma das razões pelas quais estudiosos afirmam que Beelzebul é uma figura mais psicológica do que física. No século XX, pensadores ligados à psicologia profunda e à filosofia existencial passaram a interpretar figuras demoníacas como arquétipos. Dentro dessa leitura, Beelzebul representa a corrupção gradual da moral, a racionalização do erro, a banalização do mal. Ele não seduz com promessas grandiosas, mas com pequenas concessões. Esse perfil diferencia de figuras como Lúcifer, associadas ao orgulho e à rebelião explícita. Beelzebul, nesse sentido, é o demônio da acomodação ao erro. Mesmo dentro do cristianismo moderno, há debate sobre o papel de Beelzebul. Algumas correntes teológicas defendem que Beelzebul é apenas um título simbólico. Ele representa sistemas de opressão espiritual. Seu reino é uma metáfora para estruturas de pecado. Essas interpretações não negam a existência do mal, mas rejeitam a ideia de uma entidade literal com esse nome específico. Outras correntes, mais tradicionais, continuam a vê-lo como um ser real dentro de uma hierarquia demoníaca.
O consenso, no entanto, é claro. Não há novas revelações, aparições ou provas modernas relacionadas a Beelzebu. Tudo o que se sabe está nos registros antigos. A permanência do nome Beelzebu na cultura contemporânea não é casual. Ele aparece em livros, músicas, filmes e jogos como símbolo de decadência moral, corrupção e poder oculto. Mesmo pessoas sem formação religiosa reconhecem o nome como sinônimo de algo sombrio e proibido. Isso demonstra que Beelzebu ultrapassou o campo da fé e se tornou um símbolo cultural universal do mal organizado. Muitos deuses antigos foram esquecidos. Muitos demônios caíram no anonimato. Beelzebu, não. Estudiosos apontam 3 razões principais. Seu nome foi incorporado à Bíblia. Ele foi associado diretamente à figura de Jesus. Sua imagem se adapta a diferentes contextos históricos. Beelzebu não depende de dogmas específicos. Ele funciona como espelho do medo humano da corrupção, da decadência e da perda de controle moral. Neste ponto da jornada, fica claro que Beelzebu não é fruto de uma única tradição. Não surgiu como entidade demoníaca. Foi moldado por conflitos religiosos e culturais. Sobrevive como símbolo psicológico e social. Mas ainda falta responder a pergunta final. O que Beelzebu realmente representa hoje? Um demônio literal? Um arquétipo do mal? Ou um reflexo da própria humanidade? Ao longo desta jornada, percorremos mais de 3 milênios de história, atravessamos textos sagrados, disputas religiosas, tratados medievais, julgamentos reais e análises acadêmicas modernas. Em nenhum momento recorremos à invenção. Tudo que foi apresentado aqui existe, como registro, como crença, como interpretação ou como especulação reconhecida. E agora, finalmente, chegamos à pergunta que permanece desde o início. Quem é Beelzebu? Afinal, os fatos são claros e documentados. Beelzebu surge originalmente como um título associado a uma divindade local, venerada por um povo específico. Seu nome aparece no Antigo Testamento como símbolo de idolatria estrangeira. No Novo Testamento, é usado como acusação direta contra Jesus, sendo elevado à condição de príncipe dos demônios. Durante a Idade Média, teólogos e demonologistas organizaram essa ideia em sistemas hierárquicos, transformando Beelzebu em uma das maiores autoridades do inferno. Seu nome passou a aparecer em documentos reais, exorcismos, julgamentos de bruxaria, tratados religiosos e confissões históricas. Nada disso é ficção. Para milhões de pessoas ao longo da história, Beelzebu foi, e ainda é, uma entidade real, atuante no mundo espiritual. Essa crença moldou comportamentos, justificou decisões extremas e sustentou sistemas de controle moral. Independentemente de se concordar ou não com essa visão, é inegável que ela teve impacto real sobre vidas humanas, influenciando leis, punições e estruturas sociais inteiras. Estudiosos modernos, sem negar o peso histórico da crença, apontam algo ainda mais inquietante. Beelzebu pode ser entendido como um produto da transformação cultural do medo. Um deus antigo se torna rival. O rival se torna inimigo. O inimigo se torna demônio. Essa dinâmica se repete ao longo da história humana. Nesse sentido, Beelzebu não nasce do mal absoluto, mas da necessidade humana de dar rosto àquilo que teme, rejeita ou não compreende. Talvez o aspecto mais perturbador desta história seja o seguinte: Beelzebu nunca precisou aparecer. Não há relatos verificáveis de sua manifestação física. Não há descrições concretas de sua voz, sua forma ou seus atos diretos. Seu poder não está na presença, mas na ideia. Ele existe como um nome que acusa, um símbolo que condena, um arquétipo que explica o mal. Beelzebu é o mal organizado, racionalizado, justificado. E isso o torna extremamente eficaz. Beelzebu sobreviveu porque sua função não é religiosa apenas. É psicológica e social. Ele representa a decadência que se infiltra lentamente, a corrupção que não faz barulho, o erro que se torna hábito. Enquanto outras figuras demoníacas simbolizam rebelião aberta ou destruição violenta, Beelzebu simboliza algo mais próximo da experiência humana cotidiana, a normalização do errado. Por isso seu nome atravessou séculos. Ao final desta investigação, talvez a pergunta mais honesta não seja se Beelzebu existe como entidade, mas o que acontece quando uma sociedade precisa tanto de um inimigo que o cria? Beelzebu pode não ser um ser que anda entre nós, mas sua história revela como o medo, quando institucionalizado, pode se tornar mais real do que qualquer demônio. Essa é a verdadeira força da lenda. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucas histórias exigem tanta atenção, contexto e reflexão quanto esta.
Se este conteúdo ampliou sua visão sobre mitos, religião e história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem gosta de investigações profundas e bem fundamentadas. E agora eu quero saber de você. Beelzebub é um demônio literal, um símbolo criado pela religião, ou um reflexo do próprio ser humano? Deixe sua opinião nos comentários. Ela faz parte da continuação desta história. A lenda de Beelzebub não fala apenas sobre o mal. Ela fala sobre nós. E enquanto o ser humano continuar tentando compreender seus próprios limites, nomes como esse jamais desaparecerão.